As denúncias sobre o LACEN, Laboratório Central, voltaram a ser debatidas na sessão plenária mista desta quinta-feira. O líder do governo apresentou as respostas do Executivo para os pontos criticados nas sessões anteriores pelos deputados Davi Maia e Cabo Bebeto. A cooperação entre o LACEN e Alagoas e Sergipe vem de longa data, desde a troca de experiências até treinamentos e aperfeiçoamentos entre colaboradores de ambas as instituições. Isso é normal no mundo científico. As instituições elas conversam, colaboram uma com a outra. É com muita satisfação que o LACEN Alagoas informa que está conseguindo liberar em até 48 horas do recebimento da amostra todos os exames que são classificados como tendo prioridade clínica. Exames de pacientes considerados não prioritários são liberados em média em 4 dias após o recebimento. Todos os kits para o diagnóstico do Covid-19 utilizados pelo LACEN até o momento foram fornecidos pelo Biomanguinhos, Ministério da Saúde. Portanto, não há de se falar em pagamento de amostras analisadas. Vale ressaltar que as alternativas para incrementar ainda mais o número de testes têm sido buscadas e que parcerias como a realizada com a Universidade Federal de Alagoas vai neste sentido. Ainda mais, senhores deputados, o Ministério Público tem acompanhado algumas reuniões da mesa de situação da Secretaria de Saúde e tem observado o processo relativo às testagens da população, conhecendo, inclusive, os critérios estabelecidos como prioritários para a realização dos exames laboratoriais, que visam o diagnóstico da Covid-19 no estado de Alagoas. Os deputados Cabo Bebeto e Davi Maia rejeitaram que as denúncias sejam falsas e reforçaram algumas delas, anunciando a reunião da comissão com os funcionários denunciantes. São denúncias bem detalhadas, com documentos de geladeiras lotadas, que deixaram de funcionar, que não atendem a necessidade, exames que foram perdidos, coletas que foram perdidas, que não conseguem mais ser recuperadas, pessoas inabilitadas fazendo alguns procedimentos. Então, esse é o LACEN, essa é a situação do LACEN em Alagoas, e coitado do alagoano que precisar dele. Esse é o fato. Então, vamos ver se hoje à tarde, todos os deputados estão convidados, quem quiser participar, vou colocar o link no grupo, todos os deputados estão convidados a participar, e eu espero que nessa primeira conversa com essas duas ex-funcionárias, que a gente esclareça várias questões, porque estão afetando diretamente o alagoano. Dentro desses exames, nós temos uma criança de 1 ano, deputado, olha só que testou positivo, e nós temos uma enfermeira que demorou 20 dias, que ela está na linha de frente. Ninguém pode, deputado Silvio, querer dizer que eu menti, porque isso é uma acusação muito séria que Vossa Excelência fez, ou que eu estou criando fake news. O LACEN é importantíssimo, é necessário. Então, por isso que eu exijo do governo de Alagoas, do secretário de Saúde, do governador Renan Filho, uma portaria dizendo quais são as prioridades para os exames. Acabem com o nepotismo dentro do LACEN. Segundo, que saia uma portaria do secretário de Saúde, do governador, ou de quem quer lá que seja, dizendo quais são as prioridades, elencando quem entra na lista de prioridade do LACEN. Enquanto não sair essa portaria, eu não me calarei nessa Assembleia. A presidente da Comissão da Mulher, deputada Jó Pereira, confirmou presença na reunião. Também anunciaram participação os deputados Silvio Camelo e Francisco Tenório, que minimizaram as denúncias e pediram união dos deputados para evitar o que chamaram de denuncismos. É importante que apareça também, deputado Francisco Tenório, o documento que comprove que pessoas incapacitadas estão dando laudo no LACEN. Não é só chegar aqui e dizer pessoas incapacitadas estão dando laudo no LACEN, ou estão trabalhando em setores que têm que ter uma certa capacitação. Traga o documento, deputado. O pagamento em duplicidade dos exames, que Vossa Excelência disse aqui ontem, nesse plenário, que o Estado estava pagando 2 vezes pelo mesmo exame. Pagava ao LACEN e pagava ao laboratório que estava fazendo para o LACEN.
É preciso que Vossa Excelência traga o empenho, traga a nota fiscal dos 2 pagamentos. As quentinhas servidas ao LACEN é fornecida pela mãe de uma funcionária. Ora, até se fosse, e se essa mãe de uma funcionária tivesse ganho uma licitação e tivesse servindo, era normal. Mas eu quero acrescentar para Vossa Excelência e a todos que estão nos ouvindo que não existe isso. A mãe da funcionária referida, ontem eu conversei com ela, conversei com a funcionária, em momento algum serviu quentinha para o LACEN. Agora, levou quentinha sim para sua filha comer lá no LACEN, e lá essa quentinha foi também fornecida a alguns funcionários do LACEN que pediram, de maneira inclusive gratuita. Então, é uma denúncia vazia, infundada. Então, aí eu posso dizer, é uma fake denúncia. Mas, como Vossa Excelência hoje vai ouvir a divulgação funcionária, peça que leve uma nota fiscal que prove esse fornecimento, que leve alguma coisa que prove esse fornecimento, senão fica Vossa Excelência como deputado das fake denúncias mesmo. A morte de uma moradora da região agreste por falta de assistência do SAMU gerou cobranças dos deputados para que o Estado dê condições de tratamento da Covid-19 no interior de Alagoas. Essa ambulância adequada para fazer essa transferência demorou 3 horas para chegar no município de Batalha. Quando a ambulância chegou, após todo esse atraso, a paciente não resistiu e veio a óbito. Eu percebo, obviamente, e os números falam isso, que os casos em Alagoas, eles estão crescendo rapidamente. E lógico que vai chegar ao sertão de Alagoas. E o Hospital Antônio Vieira Filho é um hospital regional. Quando as pessoas têm qualquer problema respiratório, qualquer problema de saúde, eles se dirigem de imediatamente para o Hospital Antônio Vieira Filho. Nos falta o recurso financeiro, nos falta capacidade técnica para enfrentar essa pandemia. E nós estamos lá no sertão, nós estamos no município pobre. Ora, os Estados Unidos estão tendo dificuldade de enfrentar essa doença. Você imagina a prefeita Marina, lá com toda a sua equipe de saúde, enfrentando esse problema naquele município pequeno e pobre. O pedido de atenção às outras doenças, típicas dos períodos chuvosos, também esteve na pauta de discussões da sessão desta quinta-feira. Aqui eu estou falando das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, que estão assolando a capital e o interior do nosso estado. Então, é necessário que a Secretaria de Saúde, eu entendo que existe um sufoco com relação à pandemia, mas nós não podemos esquecer que dengue, chikungunya, zika, as mudanças climáticas trazem problemas de ordem respiratórias, nós não podemos esquecer. Isso tem que ser simultâneo. Os recursos financeiros precisam, inclusive, ser simultâneos, eles precisam aumentar. Eles precisam, as ações e as políticas públicas precisam atender não só a pandemia, mas todas esses outros problemas, esses outros problemas de saúde. Ainda na sessão foi aprovado o projeto de lei que autoriza o governo do estado a fazer o pagamento em dinheiro das cestas básicas que substituem a merenda escolar para alunos da rede pública durante o período da pandemia. Eu já queria parabenizar a atitude do secretário da Educação, de todos que fazem a secretaria, que resolveram fazer de uma maneira mais justa, porque sem dúvida nenhuma esse recurso vai movimentar o mercado local.